Quando então a gente estava falando dos tipos de secreção, certo? Que podia ser seroso, mucoso ou lipídico. Então, em geral, quando o produto de secreção ele é seroso, ele vai estar sendo liberado por uma porção secretora, que é essa daqui, ó. A gente tem aqui no desenho esquemático, tem essa estrutura aqui, ó, como se fosse uma, um aglomerado de células globosas, tá? Aqui seria a porção do ducto, aqui seria a porção do ácido seroso. Quando a gente vê essa estrutura em corte, a gente vai ver dessa maneira aqui. Muito difícil, é raro, na verdade, a gente conseguir ver a luz do ácido. Em algumas preparações histológicas a gente consegue visualizar. Ó, nessa imagem aqui, esse espaço aqui seria a luz do ácido. E essas são as células que constituem o ácido com os seus núcleos na base. Por quê? Porque o citoplasma apical, ele fica repleto desses grânulos aqui, que são os grânulos com conteúdo proteico, os quais vão ser secretados, então, para a luz do ducto. No caso de uma secreção mucosa, o que é comum? É comum a porção secretora ter esse formato alongado aqui, ó. Isso aqui é o quê? É um túbulo mucoso e aqui é o ducto. Em corte, a gente vai enxergar dessa maneira aqui, ó. Células cilíndricas. Os núcleos aqui no desenho, eles estão bem redondinhos. Mas, na verdade, a gente enxerga os núcleos assim, ó, achatados e bem na base das células. Olha como a célula é alta. Isso porque o seu citoplasma apical, ele fica repleto de grânulos contendo mucopolissacarídeos, que vão ser liberados para essa luz aqui. Aqui a gente tem todo um túbulo mucoso desembocando aqui, ó, no ducto excretor, certo? No ducto para onde essa porção secretora vai ser liberada. E aqui a gente tem esse slide, a professora Carla já mostrou para vocês lá na aula síncrona de pele, só para a gente relembrar as formas de eliminação, os mecanismos de secreção glandular. Então a gente tem essa primeira aqui, a forma de eliminação merócrina, que é quando somente o produto de secreção ele é eliminado na forma de um mecanismo de exocitose, que é o que acontece, por exemplo, nas glândulas sudoríparas. Aí a gente tem essa célula, ela está representando uma célula de glândula mamária, que é aquela célula que a professora Carla falou, a gente vai mencionar hoje no final também, que ela tem dois tipos de produto de secreção. Ela tem um conteúdo que é proteico, que é eliminado de forma merócrina por exocitose, mas ela tem um conteúdo lipídico, tem a gordura do leite. Essa gordura, ela é eliminada por um mecanismo que é chamado de mecanismo de secreção apócrina. Vejam o que está acontecendo aqui. Está se formando uma vesícula envolta por membrana plasmática com uma porção do citoplasma. Então, ela elimina o produto de secreção envolto por membrana plasmática juntamente com um pouquinho do citoplasma da célula. E por último, o último tipo de mecanismo de secreção é a secreção holócrina, que é o da glândula sebácea, que é quando a gente tem o quê? A morte celular da célula e a eliminação, junto com do produto de secreção, de todo o conteúdo intracitoplasmático dessa célula. Essas células aqui, as chamadas células mioepiteliais, elas estão presentes em algumas glândulas em volta da porção secretora de algumas glândulas exócrinas. Elas são células epiteliais modificadas com função de contração. Então, elas se localizando nessa porçãozinha aqui, ó, ao redor, então, ó, aqui é uma célula mioepitelial. Outra célula mioepitelial aqui, ó. Aqui é uma porção secretora, a luz da porção secretora, tá? E aqui, esses mais fortemente corados são ductos. As células mioepiteliais, como elas têm função de contração, elas vão contrair, ajudando na expulsão do material contido dentro da porção secretora em direção aos ductos, ok?
Aqui a gente tem as glândulas, nós vamos ver alguns tipos de glândulas, né? Então, as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, a gente já viu lá na pele, elas são glândulas do tipo acinosas, elas têm um conteúdo que é um conteúdo lipídico, e elas utilizam o quê? O ducto do folículo piloso. Ó, aqui a gente tem um pedacinho de um músculo eretor do pelo, um ácino. Na base aqui, as células que têm capacidade, então, de proliferar para repor essas células. Vejam que quanto mais próximo a região onde ela vai se comunicar com o ducto do folículo piloso, a gente tem células sem núcleo. Por quê? Porque são células que estão entrando em morte celular programada e estão degenerando, então, e vão ser eliminadas junto com o produto de secreção, certo? Glândulas sudoríparas écrinas. Essas são as glândulas sudoríparas que vão estar distribuídas ao longo de toda a superfície do nosso corpo, associadas então lá na derme, onde a porção secretora vai estar na derme. Elas são tubulares enoveladas simples, então um novelo enovelado. Quando a gente corta, a gente vai ver isso aqui, ó. Várias estruturas com luz. É a luz do túbulo, certo? E aqui são as porções secretoras. E aqui é um pedacinho de ducto, no caso dessa figura aqui. A forma de eliminação delas é uma forma de eliminação merócrina, nesse caso das écrinas. Elas vão eliminar, então, por exocitose, somente o produto de secreção. Mesma coisa aqui, olhem a luz aqui, a célula secretora, em volta capilares sanguíneos do tecido conjuntivo, aqui uma porçãozinha de um ducto. Nessa outra imagem, essas estruturas fortemente coradas são porções de ducto e essas clarinhas são porções secretoras, onde em cada uma delas a gente consegue ver a luz que fica fracamente corada lá no meio, que é a luz do túbulo enovelado. Aí a gente tem lá na região dos genitais e na região das axilas um outro tipo de glândula sudorípara, que é a glândula sudorípara que é chamada de apócrina, porque a forma de eliminação dela é uma forma de eliminação apócrina. A apócrina é aquela que vai formar vesículas envoltas por membrana plasmática com uma porção do citoplasma, como que a gente está vendo aqui, ó, nessa região aqui, onde o laser está apontando, tá saindo uma vesículazinha ali da porção apical, assim como aqui, tá certo? Elas têm, em geral, um lumen maior do que as écrinas, tá certo? E são localizadas, então, nessas regiões que eu mencionei. Vejam que na superfície apical delas, a gente tem algumas vesículas que estão sendo formadas devido à secreção, e essa é uma secreção que ela é uma secreção mais oleosa e ela tem um cheiro mais forte também, um odor mais marcante. Aqui nós temos um outro tipo de glândula. A gente viu esôfago para estudar epitélio de revestimento, a gente estudou esse epitélio aqui, ó. Tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso, onde as células da superfície apical descamam continuadamente, e essa linha mais escura aqui está representando as células do extrato basal. Logo embaixo aqui, tecido conjuntivo, fibras de tecido conjuntivo, e daí no esôfago a gente tem essas porções glandulares aqui, ó, tá? Isso aqui são túbulos mucosos. Então, eles vão eliminar através aqui, ó, tem um ducto, o ducto atravessa todo esse tecido conjuntivo, vai atravessar o epitélio e vai desembocar na luz do esôfago, para lubrificar esse esôfago no momento da deglutição. Então, eliminam mucopolissacarídeos para a luz do esôfago. Também uma glândula exócrina, portanto, do tipo túbulo mucosa. E aí a gente entra nas glândulas salivares maiores, que são glândulas elas são órgãos, né, encapsulados. Nós temos as parótidas, aqui, ó, parótida, tá? Temos as glândulas submandibulares, aqui embaixo,
e aqui sublingual. Então, a gente vai ver a estrutura histológica para ver a porção secretora de cada uma dessas 3 glândulas. Existe uma organização para as glândulas salivares maiores que obedece mais ou menos esse diagrama aqui, ó. Então vejam só, lembram que o ducto estriado ele é intralobular, ele vai desembocar num ducto mais estreitinho, que é o ducto intercalar. O ducto intercalar vai estar em contato com a porção secretora. O que vai poder ter nessa porção secretora nas glândulas salivares maiores? Nós vamos ter porções secretoras que são só túbulo-mucosas. Então, se a gente faz um corte nessa região aqui, o que a gente vai obter é isso aqui, é um túbulo mucoso. Existem porções secretoras que são só ácinos serosos. Aqui em volta, essas cor-de-rosinhas estão representando células mioepiteliais que podem estar presentes, então, em volta dos ácinos serosos. Quando a gente vê isso aqui em corte, a gente vai ver essa estruturinha aqui. Mas, porém, alguns túbulos mucosos, lá no final, eles apresentam células serosas. Essas células serosas fazem com que a gente tenha esse tipo de estrutura aqui, ó, que é o chamado de semilua serosa. Células serosas na parte mais externa e células mucosas na parte mais interna da porção secretora. Então, são esses os 3 tipos de porções secretora que a gente vai observar nas glândulas salivares maiores, que é o que a gente vai ver na próxima videoaula.